Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma etapa da Escola de Políticas Afirmativas da BPN, né, nesse dia 20 de novembro, que é uma data tão especial, né, para o movimento, para a escola, e espero que todos aí estejam tendo excelentes atividades e excelentes discussões muito produtivas, né. Hoje a gente está aqui com a professora Meg. Seja muito bem-vinda, professora. É uma honra para mim, enquanto amiga e professora e mestre, enfim, companheira de vida, estar aqui dividindo esse espaço com ela. Eu me chamo Tereza, eu tenho 21 anos, eu sou uma estudante de Geografia aqui da Universidade Federal do Paraná e também sou bolsista da Escola de Políticas, sou bolsista referência da Regional Sul, né? E moro aqui em Curitiba. É, Gostaria de apresentar um pouco a professora Meg, para quem não conhece, né? É, a professora ela possui graduação e licenciatura em desenho e especialização em História da Arte pela Escola de Músicas e Belas Artes do Paraná, especialização em História e Cultura Africana e Afro-Brasileira, Educação e Ações Afirmativas no Brasil pela Universidade Tuiuti do Paraná, mestrado em Educação pela Universidade Federal do Paraná, doutorado em Educação pela Universidade Federal do Paraná também, é, e ela está, né, professora adjunta no setor de educação e professora no programa de pós-graduação em educação na Universidade Federal do Paraná também. Está coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, o NEAB, aqui da UFPR, da Universidade Federal do Paraná. E está coordenadora também, ela é coordenadora de políticas afirmativas na Superintendência de Inclusão, Políticas Afirmativas e Diversidade, a CIPAD, aqui também da UFPR. Né? Está coordenadora da Comissão de Políticas Afirmativas do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Paraná. Está coordenadora dos consórcios de NEABs da região sul. Então, ela também é coordenadora, junto com o Heráclito, dos CONEABs da região sul. Né? Ela discute os seguintes temas: relações raciais, arte africana, arte afro-brasileira, gênero e diversidade sexual. Em junho de 2018, foi indicada pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Paraná para representar o referido programa ao Prêmio CAPES de Melhor Tese de 2017. Os trabalhos de Meg, né, tanto a dissertação como a tese, a dissertação ela se intitula Arte Africana e Afro-Brasileira nas Diretrizes Curriculares Estaduais e no Livro Didático Público de Arte do Paraná, e a tese de doutorado, tão conhecida, né, e tão celebrada pelo Brasil afora, O Diabo em Forma de Gente, Resistência de Gays Afeminados, Viados e Bichas Pretas na Educação. Meg, apresentando você aí, né, esse currículo extenso, né, Meg também tem vários livros publicados, tem 2 agora recentes, que é uma adaptação, né, Meg, dos seus trabalhos acadêmicos, com a editora Devires. Se possível, eu deixarei o link aqui para vocês estar dando uma olhada, quiserem adquirir. Pedir para você, Meg, falar um pouquinho sobre como foi essa trajetória da sua vida, assim, para chegar na academia, como que é para você, enquanto, né, a primeira travesti negra a defender um doutorado, né, no Brasil, e como que se dá esses trabalhos que você faz, e, enfim, quem é Meg e o que ela faz. Bom, Tereza, obrigada pelo convite, pelo carinho, quero agradecer a BPN também, né, e parabenizar essa gestão também, já lembrando também da gestão passada com a professora Nicéia, né, que por conta desse debate interseccional a respeito da população negra LGBT, que para mim é muito caro, né, porque eu sempre, assim, fiz uma cobrança e faço uma cobrança, né, desse debate dentro do movimento social de negras e negros, seja aqui no Paraná, seja em qualquer estado, em qualquer localidade, porque é fundamental que a gente entenda, né, que tem pessoas negras que estão sofrendo, além do racismo, estão sofrendo LGBTfobia, está sofrendo uma série de sanções, assim, de opressões, e a gente precisa fazer esse debate de forma interseccional. E tanto na gestão passada com a professora Nicéia, a gente conseguiu trazer essa questão para o debate,
Tanto é que o Copene Nacional realizado na UFPR, né, em 2020 teve essa pegada, né, que para mim é muito importante. E agora com o professor Kleber também, com essa diretoria da BPN, o debate ele segue, né? E eu acho que é um ganho muito grande para o movimento social, também para o debate sobre as relações étnico-raciais, para as pesquisas, né? Trazer essa demanda que para a gente é muito importante, né? Então, assim, a minha trajetória escolar, ela foi marcada por uma série de situações de opressão, de exclusões, mas eu demorei muito para entender, né, o que acontecia, né? Porque da maneira como essas violências elas acontecem, a gente acaba acreditando que a responsabilidade é nossa, né? A gente não entende que a violência ela está sendo introjetada, que a gente é vítima da violência, né? Porque então a minha infância toda e a minha adolescência toda, até entrar na idade adulta, eu realmente acreditava que o problema era comigo, assim, que eu era o problema, né? Que ser uma pessoa trans, ser uma pessoa negra, ser uma pessoa pobre, eu acreditava que esses marcadores eles precisavam ser eliminados, né? Então, assim, durante bastante, a maior parte da minha vida escolar na educação básica, eu queria ser invisível, eu não queria que as pessoas soubessem que eu existia, né? Eu fazia um esforço muito grande para não ser vista dentro do espaço escolar. Tanto é que, durante todo o meu curso ginasial, eu controlava tanto o meu horário de chegada quanto o meu horário de saída da escola. Eu procurava chegar antes que todo mundo, escolher o espaço na escola onde eu não fosse importunada e procurava esperar as pessoas saírem da escola para depois eu sair, como uma estratégia de sobrevivência, né? Então, eu não entendia que eu tinha que lutar, que o inimigo, né, dessa história toda era justamente o racismo, era justamente a LGBTfobia, era o classismo, era o capacitismo, são esses marcadores que vão construindo um sujeito universal, e esse sujeito universal é que estava muito distante de mim. E assim, na sexta série foi o ano que eu entendi de uma forma muito explícita, assim, muito visível para mim, se descortinou, né, de uma forma muito violenta, que a escola não me queria, que a escola não era um espaço que estava disposto a ser, assim, a mudar para poder olhar para essa multiplicidade de pessoas que estavam ali de uma forma acolhedora, né? Eu, de uma aluna assim muito competente que eu era até a sexta série, eu sempre figurei entre as melhores pessoas da sala, né? Depois de sofrer uma violência muito grande por parte de uma professora, no ano seguinte, na sétima série, eu reprovei. E foi esse ano que eu tive que refazer a sétima série, que eu comecei a ter uma consciência do papel da educação no processo de ocupação de espaço na sociedade onde eu estava inscrita, né? Mas assim, e como fazer esse movimento, né? Como permanecer numa escola, como permanecer num espaço que não me queria e como vislumbrar uma entrada no mercado formal de trabalho, sabendo que eu também não era bem-vinda, que eu também não era benquista. Então foram assim, as estratégias foram as mais variadas, assim. E até então eu não sabia que existia universidade, né? Que eu nasci e cresci no interior do Paraná. Para mim, concluir os estudos era terminar o ensino médio. E a minha meta era concluir o ensino médio, né? Tanto é que eu terminei o ensino médio com 21 anos, sabe? Então, assim, e nesse percurso todo eu tive que servir o exército, sabe? Foi, assim, as violências elas foram sendo potencializadas. Mas, assim, no ensino médio, que eu sou informada que existia um curso superior, que eu tinha que fazer vestibular, e aí, a partir dessas informações é que eu decidi que eu tinha que sair do interior e vir para um centro maior. E com essa expectativa também de me construir socialmente como uma pessoa trans, como uma travesti. E assim, Curitiba era a única cidade grande que eu tinha uma referência, que eu tinha algumas informações a respeito. E eu queria vir muito estudar na Escola de Música e Belas Artes do Paraná. Eu vim com essa meta, né? E também e assim, eu acho que talvez mais importante ainda fosse me construir como uma pessoa trans.
Mas chegando em Curitiba, assim, eu fui apresentado de uma forma muito desonesta ao racismo, né? Que aqui o racismo ele é muito mais explícito, ele é muito mais violento do que no interior do Paraná. E assim, esse processo todo de construção de uma identidade trans foi sendo protelada, porque assim, eu precisava pagar a conta, eu precisava trabalhar, eu precisava pagar aluguel, e assim, eu não via nenhuma pessoa trans ocupando espaço no mercado formal de trabalho. Então era aquela história, na universidade, no mercado de trabalho, eu exercitava eu fazia uma performance, na verdade, né? Eu interpretava uma personagem para poder ser menos importunada de novo. E à medida que eu vou avançando dentro do espaço educacional, que eu vou conquistando o espaço, eu vou me construindo, vou me consolidando como uma travesti e brigando por um direito de existência, assim, sabe? E o movimento social de negras e negros ele tem uma importância muito grande na ocupação do espaço acadêmico. Então, a minha primeira militância foi no movimento negro, né? E a pauta da educação era muito, muito presente. Assim, todas as reuniões que eu ia, em todas as, sabe, manifestações que eu ia, nas casas de samba também, que tinha várias casas de samba aqui na região central de Curitiba, no Largo da Ordem, o debate, assim, ele sempre passava por essa coisa da educação. Como que a educação era importante, né? Então, assim, eu tive que construir alianças, né? E aos poucos eu fui me posicionando enquanto uma pessoa pertencente à comunidade LGBT, mas ainda assim, esse debate ele só vai ganhar consistência quando eu vou para o mestrado. E aí no mestrado que eu consigo fazer um debate já com essa perspectiva, dentro de uma perspectiva interseccional, que o NEAB aqui da UFPR para mim ele foi importantíssimo nesse processo de acolhimento, que eu entro no mestrado, né, e o professor Paulo Vinícius, que foi meu orientador de mestrado, ele já vai me colocando para atuar num curso de pós-graduação, sabe? As ações que o NEAB desenvolvia, eu sempre estava presente e exercendo um protagonismo. E em 2015 a UFPR é a sede do COPEN Sul. E eu fui a representante, né? Eu já estava no doutorado, eu fui a representante da comunidade estudantil na mesa de abertura. E eu interpelei o presidente da BPM na época, né, que eu fiquei muito incomodada porque não tinha campo para colocar o nome social na nossa ficha de filiação na BPN. E assim, eu interpelei o presidente na mesa de abertura, que eu falei, eu não vou fazer isso nos bastidores. Assim, é um processo realmente político no sentido de não desmoralizar, mas no sentido de criar uma situação onde eu tivesse pessoas aliadas também para me apoiar nesse processo. E a partir dali, houve uma mudança muito simbólica, muito importante nesse processo. Tanto é que o COPEN nacional que acontece em Belém, a gente já tem o direito de usar o nome social no COPEN de Belém, sabe? Então, assim, a minha formação como intelectual, como pesquisadora, como pensadora, ela não é apartada da minha militância. E dentro desse processo de militância no movimento negro, eu também me aproximo do movimento LGBT, depois do movimento trans, e levando e cobrando do movimento LGBT um debate sobre raça, porque não acontecia. Né? Se hoje a gente tem um FONATRANS, que é o Fórum Nacional de Travestis, Transsexuais, Negras e Negros, é porque também as pessoas negras trans estavam se sentindo deslocadas dentro do movimento trans. Então, assim, a minha formação acadêmica, ela vai sendo construída junto com uma militância, porque, assim, ser negra e ser travesti, meu bem, e ser militante não é uma escolha, não é uma opção, não é uma opção. A gente é militante 24 horas por dia, inclusive eu sempre falo, inclusive dentro de casa, você liga a televisão, você está militando. Sabe, eu saio para ir na padaria, eu estou de alguma forma militando. Ocupar um espaço, né, é uma militância, assim, sabe? Ir na padaria é um ato político, é um ato de resistência, né? E exigir um tratamento, exigir um respeito é um ato político. Então, assim, eu sempre estou pensando, né, e assim, em que medida essas ocupações, em que medida que esse meu estar nesses espaços produz rupturas, produz descontinuidades, e em que medida outras pessoas que até então não se sentiam parte, elas também elas começam a se sentir
mobilizadas, motivadas a estar ali. Então, assim, a minha formação, ela é, assim, cheia, atravessada por muitas idas e vindas, né? E eu também tenho que pontuar que eu venho, aqui a minha família é muito numerosa, eu tenho 4 irmãos e 2 irmãs, e nenhum deles e nenhuma delas terminou sequer o ensino médio. E aí não é porque eu sou mais competente que ninguém, mas é o peso que a educação tem na vida de cada um de nós. E por que que eu tive que me agarrar à educação? Né? Foi a minha tábua de salvação, foi o que me manteve e que me mantém vivo. Porque se eu não tivesse me formado, se eu não tivesse feito esse trajeto, eu já era estatística já há muito tempo. Acho que é isso. É muito importante essa sua fala, né, Meg? Porque assim como eu e tantas outras meninas, né, e meninos trans e travestis também que estão por aí pelo Brasil afora, de alguma forma se inspiram, né? Eu acho que a Meg é uma grande referência para mim e para todas também que estão por aí acessando esses espaços, né, Meg? Conseguindo acessar e ter como referência e também como projeção, né, do que a gente quer ser, do que a gente quer se tornar, né, e que a gente, a parte se torna um espelho, né, se torna um espelho porque a gente pode chegar até lá, né, Meg? Isso é muito importante, já tenho várias companheiras aí mais novas que estão adentrando também a universidade, e é muito bacana ver esse processo de resistência e isso se torna evidente para toda a população e para todo o movimento que a gente pode sim, a gente vai sim ocupar esses espaços de pesquisa, não só enquanto pesquisadas, né, enquanto cobaias, né, Meg, como você já falou isso uma vez também, mas enquanto pesquisadoras, enquanto protagonistas da nossa própria história, né, eu acho que isso é muito importante. Então, porque as pessoas trans, né, principalmente as travestis, elas entram na academia como cobaia. Assim, e a nossa narrativa, ela era sempre secundarizada. Né? Aqui atrás da gente tem uma imagem da Fran Demetrio, que é uma professora trans negra que morreu agora no dia 28 de julho, em decorrência da Covid. Ela é uma pesquisadora da área da saúde e ela tem um texto que ela discute justiça epistêmica. Né? E uma das coisas que ela debate é justamente esse lugar do sujeito empírico e do sujeito epistêmico, né? Da sujeita epistêmica e da sujeita empírica. E nós, pessoas trans, a gente adentra a academia sempre como nesse lugar. Né? E essa sobreposição, né? Sabe, de poder mesmo, quem é que pode falar, quem que não pode falar. E aquilo que a gente falava e aquilo que a gente dizia precisava de um consentimento dessa academia cisgênera, branca, heterossexual, patriarcal, para tutelar a nossa fala. Né? Ou seja, então, e à medida que a gente consegue romper com essa bolha, a gente começa a disputar não só espaço, mas disputar narrativas. E eu fiz uma fala aqui na Universidade Federal do Paraná em 2018, na abertura do pré-pós, que é um preparatório para o mestrado e doutorado que a gente tem aqui, que o ano passado a gente teve um número de inscrição de mais de 700 pessoas de várias partes do Brasil. E pela primeira vez nós tivemos 19 estudantes trans inscritas nesse preparatório. Né? E isso é um dado muito importante para a gente. E assim, e nessa fala que eu fiz, o título da fala era Cobaia Nunca Mais. Porque isso me incomodava muito, né, a maneira como a academia ela produziu esse não lugar para a gente. Né? E é por isso que é fundamental que a gente tenha essa consciência de que, mesmo que a gente não queira, a gente acaba sendo espelho para outras pessoas. E mesmo que, e assim, e a fiscalização que se impõe sobre os nossos corpos, essa fiscalização é potencializada. Se espera sempre que a gente fale. Assim como acontece com as pessoas negras, cisgêneras, heterossexuais, quando essa pessoa negra ela é acusada, né, vou usar esse conceito mesmo de ser acusada de ter falhado, essa falha nunca é individual, né? Ela sempre respinga no coletivo. E o mesmo acontece com as pessoas trans. E se você é uma trans negra, uma travesti negra, meu bem, isso é muito mais violento, porque assim, se você falha, é uma porta que está se fechando para muitas outras. Mas se você consegue obter sucesso,
aí é o sistema educacional que é bacana, que é acolhedor, que é competente, que te produziu enquanto pesquisadora, né? Então tem várias coisas para a gente discutir, mas esse lugar da cobaia, ele precisa ser tensionado sim, porque nós não queremos esse lugar das informantes, né? Nós queremos ser aquelas que assinam os artigos, sim. Incrível, obrigada, Meg. Dentro dessa perspectiva, né, Meg, da gente participar, da gente adentrar, a gente sabe, né, que até os anos 90, por exemplo, pessoas como nós eram enxotadas da universidade, né? A gente não sequer podia entrar, né, para ver o que se acontecia ali dentro ou participar daqueles espaços. Não existia essa possibilidade, né? Dentro dessa perspectiva, né, Meg, de avanço mínimo que a gente tem, né, de ter algumas referências aqui e ali pelo Brasil e pelo mundo afora, de pesquisadores e pesquisadoras trans, né, como você acha que as universidades e os programas, né, de pós-graduação e de outras instituições de ensino também, eles podem fazer, né, para garantir que pessoas negras, né, em especial pessoas trans negras, acessem e permaneçam, né? Porque uma coisa é você acessar, né? Muita gente tem acessado, né? Outra coisa é você concluir, outra coisa é você permanecer, né, Meg? Sim. Então, Tereza, olhar para um espaço como a Universidade Federal do Paraná e não se reconhecer dentro daquele espaço e não se sentir convidada, isso aconteceu comigo durante muito tempo, né? Então, hoje, assim, o NEAB aqui da UFR tem duas sedes. Tem uma sede no prédio histórico, né, aqui no centro de Curitiba, na Praça Santos Andrade, e tem uma outra sede no campus mais novo que a gente tem, que é o campus Rebouças, aqui no bairro Rebouças, que é coladinho no centro de Curitiba. E inúmeras vezes eu passava ali na frente do prédio histórico e eu me sentia extremamente rejeitada naquele lugar. E hoje, quando eu entro naquele espaço para ocupar um lugar como coordenadora do NEAB, isso é muito simbólico, né? Porque eu não estou ocupando aquele espaço sozinha. Eu estou ocupando aquele espaço a partir de uma luta que vem antes de mim, né? Porque eu tenho que pensar também numa ancestralidade trans, travesti, que foi abrindo portas para a gente ocupar esse lugar, né? E eu tenho muita consciência de que a partir da minha defesa do meu doutorado aqui na UFPR, houve uma série de reflexões a respeito do porquê que somente em 2017 a UFPR, que é uma das instituições mais antigas do país, na época a Universidade Federal estava completando 105 anos, porque somente em 2017 uma travesti estava defendendo um doutorado naquela instituição, e por que só em 2017 uma travesti negra está defendendo um doutorado no país, sendo eu a segunda travesti, né? A primeira foi a Luma Andrade, no Ceará, que defendeu em 2012. Né? Então, assim, existe uma série de questões para a gente colocar em evidência. A gente tem uma série de interrogações que ainda a gente não consegue responder adequadamente, mas é fundamental que a gente tenha políticas afirmativas também para a comunidade trans. E é fundamental que esse debate de forma interseccional informe as pessoas negras LGBTs que elas também podem ocupar o espaço acadêmico a partir das cotas raciais, né? Porque é muito comum, né, uma ausência de pessoas negras LGBTs fazendo uso das cotas raciais. E essa é uma pergunta que eu também venho me fazendo, né, a respeito do porquê que essa situação ela vai se mantendo. E por que pessoas negras trans acabam, né, esperando ou acabam buscando políticas afirmativas direcionadas para pessoas trans para elas buscarem esse espaço, né? Na graduação nós temos pouquíssimas instituições com políticas afirmativas na graduação para pessoas trans. A Universidade Federal do Sul da Bahia é uma dessas universidades. E na pós-graduação eu não sei te dizer quantas universidades tem, né, mas não chega a 20 até um momento, né? A UFPR tem políticas afirmativas para pessoas trans na pós-graduação em educação, né? Então, assim, não é uma política institucional, é uma política de programas, né? E da mesma forma que a gente tem que pensar, como você pontuou, o acesso à graduação, é fundamental que a gente pense em política de permanência,
né? A questão de bolsa, a questão da moradia estudantil, que é um problema muito sério, que as pessoas trans acabam não sendo contempladas com as moradias, e quando são contempladas, passam por constrangimentos, nem sempre a identidade de gênero é respeitada, a gente tem que pensar nisso, e a gente tem que pensar também no debate que é feito em sala de aula, sabe? Como que ainda é recorrente discurso desqualificantes, tanto da pessoa negra, né? Ainda é um problema a gente fazer esse debate em sala de aula, né? E a gente está em 2021, as políticas afirmativas elas começam a ganhar consistência no Brasil em 2004, 2005, e até hoje tem professores e professoras que acham que a política afirmativa para a comunidade negra é privilégio, né? Mas e quando a gente vai fazer um debate, a gente vai identificando que a grande rejeição à política afirmativa é para a comunidade negra, aí existe uma questão racial muito visível nesse debate. E da mesma maneira que existe uma rejeição a políticas afirmativas voltadas para pessoas trans, né? Porque via de regra nós não somos interpretadas como aquelas pessoas capazes de produzir ciência, de produzir conhecimento. Então a gente é sempre colocada de volta na gaiolinha, no lugar da cobaia, e é uma luta para a gente mostrar para as pessoas que a gente consegue produzir pesquisa nas áreas que a gente quiser. E assim como o pertencimento racial não pode ser uma barreira a nos impedir de transitar por áreas variadas do conhecimento, a identidade de gênero trans também não pode ser um obstáculo nesse sentido. Ou seja, o que se espera que a gente faça nesse lugar é discutir gênero, né? Da mesma forma que se espera que as pessoas negras discutam raça. Se elas quiserem discutir raça, tranquilo, mas isso não pode ser uma expectativa que a cisgeneridade branca, heterossexual, crie e imponha pra gente, sabe? Isso a gente precisa fazer esse enfrentamento, né? Então, e uma outra questão com relação à permanência é o uso do espaço da universidade, sabe? O uso do banheiro que ainda é um problema, ainda é um tabu. Parece que a gente já superou isso, mas não superamos ainda. Vira e mexe a gente tem denúncias de pessoas que não puderam acessar o uso do banheiro, pessoas trans que não puderam usar o banheiro, pessoas trans que não conseguiram acessar o nome social, né? Porque, mas por que a pessoa quer usar o nome social se desde 2018 tem uma determinação, um direito conquistado no sentido de que as pessoas podem retificar nome e gênero direto no cartório? Só que não é tão simples assim, é extremamente burocrático e é extremamente caro fazer esse processo todo. Enquanto a gente não tiver uma situação, uma solução definitiva que garanta a gratuidade, inclusive, desse processo e um processo menos burocrático, a gente vai fazer uso do nome social sim, porque é um direito. E as instituições elas precisam garantir esse direito, né? E a gente tem que pensar também nos conceitos que as universidades continuam utilizando no sentido de não discutir adequadamente esses processos de violência que vão produzindo expulsão, né? Quando a gente trabalha com o conceito de evasão, é responsabilizar a pessoa que está sendo expulsa, né? Então a gente precisa fazer esse debate de uma forma recorrente, pensar os porquês, né? E pensar assim, nas ausências, né? Se indignar com a não presença de determinadas pessoas em determinados espaços e não se satisfazer, gente, porque eu fico muito incomodada sendo a única professora trans aqui na Universidade Federal do Paraná. Da mesma forma que as minhas amigas, que também são únicas nos seus espaços de atuação, também se incomodam. Porque a gente precisa ficar o tempo todo tentando convencer as outras pessoas que nós somos pesquisadoras, né? Porque da forma que, sabe, porque é muito desgastante o tempo todo as pessoas quererem ouvir a nossa história de vida, né? Sempre que ouvir histórias tristes e histórias de superação que também operam no processo de manutenção do discurso da meritocracia. Ou seja, se ela conseguiu, outras também vão conseguir se esforçarem de uma forma adequada. Então tem muitas questões que estão atravessadas nesse debate aí e que a gente precisa discutir permanência sim, a gente precisa discutir sim, né, um processo de acolhimento e pensar em estratégia
para a gente conseguir realmente construir uma universidade pública de fato, né? Porque esse conceito de universidade pública, para mim ainda ele está muito distante de ser efetivado. Para mim ele ainda opera muito mais no campo de uma abstração do que no campo concreto mesmo. Porque quando eu olho para determinados cursos, eu só vejo pessoas brancas, cisgêneras, heterossexuais de classe média, e o corpo docente também está configurado dessa forma, alguma coisa está errada. Então não dá para falar em universidade pública, porque se a grande maioria da população negra, pobre e trans está do lado de fora, é porque alguma coisa não está funcionando adequadamente. Com certeza, Meg. Muitas coisas precisam ser repensadas, né? E falando um pouco mais sobre essa questão, né, da permanência, enfim, do acesso dessas pessoas, né? Você falou que a gente precisa pensar, né, sobre essa questão do acesso, né, e das políticas. A gente sabe, né, que dentro que o nosso país, né, o Brasil, esse é um discurso que já está mais que batido aí, é o país que mais mata pessoas trans, né? É o país que mais mata pessoas trans no planeta, né? E, segundo a estatística da ANTRA, ANTRA, todo o Grupo Gay da Bahia, todas as ONGs que fazem esse mapeamento chegam nessa mesma conclusão, né? E ainda porque nós temos subnotificações, que tem pessoas trans que não são contabilizadas como pessoas trans. E fazendo uma crítica mesmo até à minha área de estudo mesmo, né? Que eu sou da geografia, e o porquê que o IBGE, por exemplo, né? Ele ainda não institui essas categorias, né, Meg? E isso, a gente não existe oficialmente. Né? Então o censo está começando, estão fazendo todo esse preparo da população, das pessoas que vão fazer o recenseamento ano que vem, mas não existe um campo para contabilizar, né, para recensear, aliás, as pessoas trans aqui no Brasil. Então a gente não sabe quantas de nós existimos no país. E a gente precisa desses números para a gente poder discutir políticas públicas, para a gente poder discutir políticas de acesso e permanência, como a gente discutiu anteriormente. Né? E o Brasil, como esse país que mais assassina pessoas trans, é necessário destacar que 41%, né, das vítimas de transfeminicídio no mundo é aqui no Brasil. O segundo colocado nesse ranking de assassinato de pessoas trans, que é o México, ele assassina 4 vezes menos do que o Brasil, né? Ou seja, e o Brasil mata mais pessoas trans, mais pessoas LGBTs no mundo do que qualquer um desses países que tipificam, né, a identidade LGBT como crime, né? E assim, teoricamente, né, nós teríamos, né, direitos a partir da Constituição Federal, mas isso não acontece de forma plena. Né? Então, e quando a gente faz esse mapeamento dos assassinatos de pessoas trans no Brasil, em média, 80% das vítimas são negras. São as que mais morrem, são as travestis e mulheres transexuais negras. Assim, a expectativa de vida de uma mulher trans ou de uma travesti branca no Brasil é de 35 anos. Quando a gente faz uma intersecção com raça, essa expectativa de vida cai para 28 anos. O primeiro assassinato de pessoas trans, de uma pessoa trans, aliás, no Brasil esse ano, é de uma menina negra no Ceará de apenas 13 anos. Assim como o racismo não poupa crianças e adolescentes, a transfobia também não poupa crianças e adolescentes. Né? E no caso das pessoas trans, ainda a gente está brigando pelo direito de ter uma infância, a gente está brigando pelo direito de ter uma adolescência. Porque quando uma criança trans, ela reivindica esse lugar no mundo, via de regra ela passa por um processo de patologização. Né? E o playground é substituído pelo consultório de um psiquiatra, de um psicólogo, de uma psicóloga, para tentar reinstituir a cisgeneridade na vida dessa criança. Então é fundamental que quando a gente fale de infância, a gente fale no plural, a gente fale de infâncias. Né? E se a gente entende que o racismo ele compromete, né, o exercício pleno da infância, né, o racismo
com a sobreposição da transfobia, vai impactar de uma forma muito mais violenta as infâncias das pessoas trans, especialmente as pessoas negras. Porque, assim como a minha pesquisa de doutorado vai indicar que quem está, assim, fazendo todo esse meio de campo, no sentido de abrir espaço para a bicha no Brasil, é a bicha preta, quem vai fazer o meio de campo e abrir espaço para as travestis e mulheres transexuais no Brasil são as meninas negras. Quem está fazendo esse trabalho de base, quem está fazendo esse debate, na academia principalmente, são as negras. Quem está produzindo mais teorias são as negras. Né? Mas quando eu fico muito... eu não sou inocente, né? Porque eu sei que quando chegar o momento, né, da gente ter algum benefício, sei lá, alguma resposta positiva por conta desse trabalho que a gente está fazendo, quem vai se beneficiar primeiramente são as brancas, né? Porque o racismo ele é muito presente no nosso dia a dia, sabe? Então é fundamental que a gente faça esse debate em todos os espaços. Eu estou falando de pessoas, eu estou falando de raça, eu estou falando de orientação sexual, eu estou falando de identidade de gênero, eu estou falando de gênero, eu estou falando de deficiência, eu estou falando de minorias linguísticas, eu estou falando de envelhecimento, eu estou falando de acesso à saúde, enfim, todos esses marcadores, eles se cruzam, né? E é fundamental que a gente tenha em mente, né, no sentido também que assim como a branquidade é uma imposição colonial, a cisgeneridade heterossexual também é uma imposição colonial. Assim como a raça é uma construção social, o gênero também é uma construção social. E se eu vou fazer um enfrentamento, se eu vou adotar uma postura decolonial, pensando as questões raciais, eu também preciso pensar o gênero a partir desses lugares. Então, é fundamental que a gente, de novo, se indigne. Por que não se contabiliza? Por que não se faz um recenseamento adequado, mostrando a população como ela é de fato? Porque se eu não tenho os dados estatísticos a respeito do número de pessoas trans no Brasil, sejam mulheres e homens trans, sejam travestis, como que eu posso reivindicar políticas de saúde, política de educação, política de segurança, se essas pessoas não existem oficialmente? Então não é à toa que esses números não estão sendo levantados. E assim, é fundamental que o movimento social de negras e negros, que a ABPN, que as pessoas que discutam relações étnico-raciais também sejam uma aliada nesse processo de debate, porque só assim a gente vai, de fato, construir uma sociedade plena. Lutar contra o racismo é lutar contra o machismo, é lutar contra a misoginia, é lutar contra a LGBTfobia também. Exatamente, Meg. E, tem uma colocação muito forte que você coloca, que a gente tem que comemorar, né, a presença de Meg, né, nesses espaços, né, e de outras Megs também, né, como outras pessoas trans e travestis estão por aí na academia pelo Brasil afora, mas que quando a Meg é a primeira a acessar, né, ela fala isso, né, não deve ser encarado como comemoração, mas sim como um tom de denúncia, né, Meg? Por que você, só depois de tantos anos, como você já colocou, né, nessa instituição centenária, vai ser a primeira travesti negra a defender esse doutorado, né? Então, repensar também em como a academia pode ser um lugar muito hostil pra gente, né? E Meg, como tantas outras pesquisadoras também, estão, de fato, pegando ali o facão e abrindo esses caminhos para outras pessoas, né? E puxando, né, Meg? Pegando a navalha. Não, é fundamental. Não, porque eu falo que Madame Satã mora nesse corpo, né? Porque quando eu falo de uma transancestralidade, é nesse sentido. Né? Porque durante o regime escravista, muitos de nós foram denunciadas aos tribunais de Santo Ofício, como a Chica Manicom em 1591, né? E foram preparando esse terreno para que eu conseguisse chegar plena, absoluta, no mestrado, no doutorado, com meu salto, gritando, dizendo que esse lugar me pertence. Porque uma coisa que eu tenho aprendido nesse processo todo é não pedir licença. Esse espaço, ele é meu, esse espaço é meu por direito.
né? E essas pessoas que continuam operando, né, continuam trabalhando numa perspectiva de exclusão, elas precisam fazer elas precisam ser chamadas para uma conversa, sabe, bastante incisiva, né, no sentido de dizer, olha, meu bem, se não tem determinados grupos aqui dentro, isso aqui não é uma instituição pública. Porque é uma coisa que eu fiz um mestrado, né, e um doutorado, e eu só li textos assinados por pessoas negras em determinadas disciplinas. Para eu conseguir atravessar esse processo todo, eu tive que dominar uma base teórica branco-centrada, cisgenerificada, de base europeia, né? Assim, eu tinha que, assim, chega um momento que a gente lê a gente sabe isso tudo de trás para frente, de frente para trás, de ponta cabeça, porque isso nos é imposto desde o momento que a gente põe o pé na escola, sabe? E tem professor e professora que eu sempre repito isso, e eu não canso de mentir, de repetir. Vão se aposentar sem nunca ter lido um texto escrito por uma pessoa negra. Vão se aposentar sem nunca ter lido um texto escrito por uma pessoa africana, por uma pessoa indígena, por uma pessoa que não seja esse sujeito universal, esse sujeito hegemônico. E a gente precisa fazer esse debate. Como que a academia ela ainda continua sendo seletiva em todos os seus aspectos, gente. E a gente também precisa pensar, gente, assim, sabe? Uma das coisas que eu aprendi com a teoria feminista, e depois eu vou potencializando esse debate com relação à questão da citação, né? Porque eu sempre coloco, né, na primeira citação o nome da pessoa por extenso, nome e sobrenome, para destacar as autoras, para destacar as pessoas do gênero feminino. E é fundamental que, como pessoas negras, a gente entenda que aquele sobrenome que nós estamos utilizando, né, se nós fizemos parte de um processo de colonização, de um processo de escravização muito violento, esse último sobrenome, gente, tem uma relação muito estreita com esse processo de escravização. E não é possível que a gente reitere essa norma, sabe, machista, racista, LGBTfóbica. A gente precisa fazer um enfrentamento, né, a respeito das nossas formas de produção de saberes. Porque já na década de 80, a Lélia Gonzalez já estava fazendo esse tensionamento, já estava fazendo esse enfrentamento, questionando essa forma de linguagem escrita, dita, erudita, e a gente acaba caindo na armadilha de continuar reproduzindo essas normas, sabe? É difícil a gente fazer o enfrentamento? Mas à medida que a gente conquista um espaço de poder mínimo, a gente tem que fazer esse tensionamento. Se a gente tem, se a gente está orientando pesquisa de mestrado, de doutorado, se a gente está organizando dossiês, se a gente está organizando publicações, sabe? Seja publicações físicas ou publicações eletrônicas, gente, vamos usar esses espaços para fazer esses tensionamentos, sabe? Porque as gerações que estão chegando aí, elas precisam ser informadas de que elas não estão sozinhas. Hoje eu tenho plena consciência que eu sou ancestral para muitas meninas. Eu tenho essa consciência, né? E é fundamental que a minha posição seja no sentido de me fazer entender. Eu não posso ter uma produção teórica que seja excludente, que ela não seja uma produção que seja inacessível para a maioria das pessoas que não estão na academia, sabe? Então, todas essas questões, Tereza, elas vão convergindo, né? Elas me colocam de volta novamente nesse lugar, né, do ativismo, da militância, né? Porque a minha ocupação ela tem que ser uma ocupação política. Eu não posso esquecer de onde que eu vim. Eu não posso, de maneira nenhuma, dar as costas para essa história, né, que está aqui, sabe, inscrita nesse corpo, porque o nosso corpo ele também é um discurso, né? Não é só um amontoado de questões relacionadas à biologia. O nosso corpo ele fala, né? Eu boto o pé na universidade, eu boto o pé como eu já falei, da padaria, no mercado, eu não preciso abrir a boca, né? Porque o meu corpo ele, por si só já é discursivo. E eu preciso ter em mente que esse discurso ele precisa operar no sentido de chegar até as pessoas que estão do lado de fora. Eu não posso ser mais uma pessoa colocando mais tijolos
nesse muro da universidade. Eu tenho que ser aquela que está derrubando esse muro, eu tenho que ser aquela que está construindo pontes, sabe? É assim que eu tenho tentado atuar, né? E assim, e ouvir muito, né? Porque a minha escuta, ela é sempre muito atenta, né? Eu procuro fazer isso no meu dia a dia com as minhas alunas e com meus alunos. Bacana, Meg. E é isso, né? Enquanto o Brasil ser o país que mais mata pessoas trans no planeta, eu pelo menos vou morrer gritando e vou morrer denunciando, né, Meg, que essa é a nossa realidade, para que em algum momento possa vir a mudar, né? E Sim. a gente tem que esperançar, né? A gente tem Sim. que... Não, e ao mesmo tempo que é o país que mais mata pessoas trans, é o país que mais consome pornografia protagonizada por travesti e mulheres trans. Né? Então, em todos os sites, né, que tem esse tipo de filme, né, o Brasil é o país que mais acessa. Né? Ou seja, é o país da hipocrisia. Né? É um país que fecha as portas durante o dia no mercado formal de trabalho para travesti e mulher transexual, mas à noite está diante de uma tela, de noite está numa rua mal iluminada, sustentando essas estruturas, né, onde, né, aquilo que pode ser exercitado longe, né, dos olhares conservadores vai ser exercitado. Né? De dia eu condeno as putas, mas de noite eu me deito na cama com elas, sabe? Então é muita hipocrisia. Exatamente. Você falou um pouco, né, Meg, nessa perspectiva da importância, né? Como que você percebe a importância, então, de que essas pessoas acessem alguma forma? Porque a gente percebe também uma centralização, né, Meg? Nós estamos muitas vezes na educação, mas a Isso. gente não percebe presença, por exemplo, de pessoas trans negras em especial, dentro da área da saúde ou dentro da área, né, como a Fran era da saúde, ou da área das engenharias, por exemplo, né, da Tecnologia, sim. tecnologia. As tais ciências duras, né? Enfim, porque assim, tem muitas coisas aí, a gente tem que voltar lá para a educação infantil, para a educação básica, para a gente entender como que o estímulo é feito, né? E assim, o ano passado eu estava escrevendo um artigo e eu fui fazer um mapeamento sobre a presença de mulheres pretas no ensino superior, né, principalmente na pós-graduação. O ano passado, o número de mulheres pretas no ensino superior, de acordo com a Andifes, era de 199 professoras pretas orientando pesquisa de mestrado e doutorado no Brasil. O número de mulheres brancas cis passava dos 10 mil, né? Ou seja, o racismo ele é ainda um elemento extremamente violento, assim, nesse processo realmente de ocupação de espaço. E quando a gente pensa na distribuição do afeto, na educação infantil, na educação básica, o estímulo, né, a continuar a estudar, né, as áreas, né, que são escolhidas, né, ou que são indicadas como as áreas mais adequadas para determinadas pessoas a partir do seu pertencimento racial, a partir da sua orientação sexual, a partir da sua identidade de gênero, sabe? Isso vai sendo colocado de uma forma muito naturalizada. Né? A presença de mulheres negras cis nos espaços das ciências duras também é muito restrito. Né? E no caso das mulheres trans, eu até consigo, eu tento entender por que a educação acabou sendo um campo muito mais produtivo. Aí eu faço uma relação com a minha história de vida, né? Como que a escola para mim foi extremamente violenta, e quando eu escolhi pesquisar a educação e vislumbrando, sonhando com essa possibilidade de me tornar professora universitária, era justamente no sentido de contribuir no processo de formação de futuras professoras e futuros professores que fossem menos racistas, menos LGBTfóbicos, assim, sabe? E a educação é um campo em disputa. E hoje eu identifico, assim, eu converso com algumas pesquisadoras trans na educação, que muitas estão olhando também para a educação infantil, né? No sentido também de proteger as infâncias que não são hegemônicas, as infâncias que são consideradas perigosas, que são inadequadas, né? Que são as infâncias que não são brancas, que não são cisgêneras, que não são heterossexuais. E a gente precisa pensar em estratégia de proteção
dessas infâncias. E a presença de professoras trans nesse lugar, ela é emblemática por conta de algumas situações, e dentre essas situações são essas que eu elenquei, né? E na área da saúde, a gente começa a perceber assim, um olhar mais atento, né, por parte de algumas pesquisadoras, né? Aqui em Curitiba a gente tem uma menina trans, né, uma travesti, se eu falar de mulher trans ela me mata, né? A Alicia Krieger, ela faz doutorado em medicina e assim uma menina super jovem, acho que tem 27, 28 anos, e também, né, e o campo de atuação dela na área da saúde tem a ver também com esse processo de construção de uma identidade feminina em um corpo biologicamente do sexo masculino, né? E na psicologia também a gente começa a perceber já um olhar, né, uma atenção maior por parte das pessoas trans, justamente por conta do papel que a medicina, que a psicologia tem no sentido de manter esse discurso da patologização das nossas identidades. Aqui em 2019 eu fui banca de uma dissertação de mestrado na psicologia, defendida por um menino trans. O ano passado eu fui banca de um menino trans na psicologia, na educação, mas com formação em psicologia, discutindo a presença de pessoas trans no esporte. Né? A Vivian, que é uma professora, que é uma brasileira, que é PhD em astrofísica, hoje trabalha na NASA, né? Que é uma menina negra também. Né? No Rio Grande do Sul, nós temos uma professora trans no curso de Química, né? A Jess. Né? Enfim, aos pouquinhos a gente começa a abrir esse leque, né? Mas a educação é o nosso ponto de partida, é o nosso trampolim, né? Para a gente começar a pensar as outras áreas, os outros campos. E esse ano eu soube de uma menina trans que entrou na engenharia elétrica, né? A Ashley, ela é de Antonina, aqui no litoral paranaense. Por coincidência, numa viagem para o litoral, eu acabei entrando numa loja onde os pais da Ashley são os proprietários, e a gente acabou conversando. Enfim, então aos pouquinhos, na medicina que a gente também tem uma aluna, no direito a gente tem 2 pessoas trans, ou seja, nós somos pouquinhas e pouquinhos, mas a gente faz um barulho bastante grande, né? E de novo, destacando que a presença de pessoas trans negras, ela é sempre mais assim, eu não sei se eu não posso dizer que aqui na UFPS que nós somos mais numerosas, mas nós somos as mais atuantes, somos as que estão mais no movimento reivindicando direitos, né? E são esses os corpos mais visíveis. E talvez essa situação se explique por conta do racismo e por conta da transfobia também. Então acho que a gente precisa, né, assim, enquanto professoras e professores aqui nesse espaço, né, dialogar de uma forma horizontalizada com essa comunidade, no sentido de produzir um espaço menos opressor, menos violento. A gente não vai dar nenhum passo para trás mais, né, Meg? Daqui é só para frente. O foguete não dá ré, como dizem por aí. Gente, é isso, Meg. Eu queria te agradecer muito, de coração, por essa participação, por ter topado esse convite de falar um pouco com a galera da Escola de Políticas. A sua presença é muito importante nesse espaço e muito requisitada também. Eu gostaria de fazer alguns lembretes para o pessoal também, inclusive já está liberado o pessoal para participação da publicação de textos dos cadernos temáticos da Escola de Políticas Afirmativas. Então, quem tiver algum texto para ser publicado que se relacione com as temáticas da escola, mandar um e-mail, o e-mail vai estar aqui na descrição, tá? E é um pouco disso, eu queria agradecer a vocês. Meg, eu queria passar para você, se você quiser fazer alguma consideração. Não, eu só quero agradecer de novo a BPN pela iniciativa do curso, né? Agradecer as pessoas que estão envolvidas, sabe? E essa posição que eles têm tomado no sentido de ampliar o debate sobre relações étnico-raciais, pensando a população LGBT. Quero agradecer muito, né, o professor Heráclito, né, pela parceria aqui nos CONEABs aqui da região sul. Agradecer imensamente, assim, de novo, o professor Kleber, né, pela acolhida, pelo cuidado, pelas trocas, sabe? Porque eu acho que, assim, a partir dessas posições, sabe? No sentido de
sabe, empática mesmo que essa diretoria tem adotado, é que a gente consegue trazer essa questão para o debate. E lembrando que aqui no nosso Copene Sul, que terminou recentemente, a conferência de abertura foi com uma professora trans negra, a professora Jaqueline Gomes de Jesus. Na mesa de abertura do Copene Nordeste também tinha uma professora trans, a professora Letícia Carolina. Não sei dos outros Copenes regionais, me desculpe, mas eu acabei não acessando a programação de todos, né? Mas assim, e também a gente está com uma publicação pela BPN, a gente fez uma proposição no Copene aqui de Curitiba em 2019 para fazer uma publicação especial, e é um livro que tem 3 professoras trans, né, 3 professoras travestis negras à frente da organização desse livro. Eu, a professora Letícia Carolina da Universidade Federal do Piauí, a professora doutora Jaqueline Gomes de Jesus do Instituto Federal Tecnológico do Rio de Janeiro, ela do campus Belfort Roxo, e todos os textos desse livro, que a gente chama de Gritarias Epistêmicas, são assinados por pessoas trans negras. Todas são mulheres trans ou travestis negras, a maioria com uma inserção na academia, outras não, outras são do movimento social. E a nossa proposta foi justamente essa de horizontalizar os saberes, né? Trazer para esse espaço, né, do conhecimento, né, pessoas que acabaram sendo expulsas do sistema formal de educação, mas não deixaram de tensionar, né, as ações do racismo, da transfobia, e também no sentido de mostrar possibilidades de resistência, né, de outros lugares, porque por mais que a gente tenha assim, um compromisso moral de denúncia, de denunciar mesmo as opressões, nós também temos um posicionamento de celebração, né? Eu acho que isso que a BPN também é esse lugar do encontro, é esse lugar do acolhimento, é esse lugar, sabe, que a gente precisa celebrar, se fortalecer, se ajudar, né? E olhar para as múltiplas possibilidades de construção de uma negritude. E a quantidade de pessoas negras, LGBTs, que têm produzido pesquisas com esse recorte, né, é muito grande, né? Há há um aumento substancial nesse reconhecimento dessas identidades interseccionadas, e isso é muito importante, sabe? Então, agradecer mais uma vez e assim, e só dizer o quanto que eu me sinto parte dessa ABPM, o quanto eu me sinto parte, né, dessa escola de políticas, né, o quanto eu me sinto confortável, o quanto que eu me sinto acolhida nesse, assim, pelas pessoas que, assim, inclusive pessoas que eu não conheço presencialmente, que eu acabei conhecendo durante a pandemia pela internet, pelas redes sociais, e muitas eu já me considero muito próximas, justamente pela quantidade de trocas de informações que a gente tem feito pelas redes sociais, pelo WhatsApp, enfim, Tereza, eu acho que é um grande, assim, é um ganho muito grande para toda a comunidade negra, para todos os pesquisadores e pesquisadoras que discutem relações étnico-raciais, essa aproximação com esse debate de forma interseccional, que é trazer as questões de gênero e de diversidade sexual para esse lugar. Tá? Muito obrigada, beijo grande e sucesso para todo mundo. Beijo, gente. Boa programação para vocês aí. Tchau, tchau.